Olá, querido amigo, querida amiga. Aqui estamos mais uma vez para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, especificamente, trataremos da execução por quantia certa na execução do título extrajudicial. Pois bem, antes de tudo, vamos recordar as estruturas, e nós já estamos estudando há um certo tempo, as modalidades de execução do título extrajudicial. Passamos primeiro pela obrigação de entregar coisa certa e incerta e depois pela obrigação de fazer e não fazer. Chega-se então o momento de estudar e recordar e também observar os pontos mais destacados da execução por pagamento de quantia certa, que é estruturalmente a mais utilizada e a mais reconhecida já há muito tempo no processo civil brasileiro. Pois bem, o artigo 824 do novo Código, ele traz algumas regras bastante importantes, trabalhando elementos necessários e requisitos gerais para essa execução por quantia certa. Vejamos, a execução por quantia certa realizar-se-á pela expropriação de bens do executado. Pare um pouquinho aqui para compreender que a expropriação de bens do executado ela é um movimento que se dá posteriormente. Primeiro se tem, por vezes, a seleção dos bens, a penhora dos bens e depois disso, então, a expropriação dos bens, que pode se dar pela adjudicação, por exemplo, da própria coisa, ou inclusive pela alienação dela. E aí seria o caso de termos um leilão, seja ele virtual, seja ele inclusive físico, né, ou real. Nessas situações se terá, portanto, a concretização da execução. Então veja que as regras são batalhadas e trabalhadas nesse sentido. Se busque sempre a expropriação dos bens do executado para então obter-se aí a satisfação. Isso também está constando já, conforme se pode observar com mais calma, do próprio artigo 825, que diz o seguinte: a expropriação consiste em, então ela mostra, o texto da norma mostra quais são as formas expropriatórias. 1. A adjudicação, acabamos de falar. 2. A alienação, acabamos de falar. E 3. A apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos, ou ainda de outros bens, que é a terceira situação, se subdivide em outras 3, para que se possa pensar em expropriação. Então é assim que se faz e é assim que se terá efetivamente a estrutura expropriatória na execução. Seguindo adiante, outro ponto bastante importante é o que está no artigo 826, que trabalha a estrutura da ordem de pagamento. Veja que o executado ele não vai ser citado e chamado ao processo para responder, como acontece no procedimento comum, uma das estruturas do processo de conhecimento. É diferente. Ele vem, na verdade, com uma ordem de pagamento. Veja como funciona a afirmação, então. O artigo 826 diz o seguinte: antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir, que no caso aqui é pagar, né, a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros e custas de honorários advocatícios. Então, esta é uma situação que nós vamos ter, que se dá e que se permite evitar chegar na expropriação, de modo a prejudicar o executado e o seu patrimônio. E tanto é que o próprio STJ já tem uma posição bastante clara em relação ao crédito. Veja, o crédito exequendo, ele é aquele dimensionado no pedido, isso eu não posso esquecer. E não interessa para efeitos de remissão, no caso pagamento da execução, qualquer quantia alheia ao que fora pedido. Isso já está determinado por um precedente do STJ, que é o recurso especial 61.240 de São Paulo, que foi julgado em 95, veja, há um certo tempo já. Então, isto fica bastante evidente. Aquilo que nós falávamos, então, agora de compreender como funciona o procedimento da execução do título extrajudicial. Portanto, veja que toda a estrutura se dá voltada a um executado, não estou falando ainda devedor, é um executado que deve pagar. Vejamos lá, ele é chamado para pagar. O artigo 827 diz o seguinte: ao despachar a inicial,
o juiz fixará, é dever do juiz, haja pedido ou não, ele deve fixar de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Então, esse é um outro ponto importante. E então, despachada inicial, fixados os honorários, de plano já em 10%, caso não ocorra o pagamento integral no prazo de 3 dias, que essa é a ordem citatória, o valor dos honorários advocatícios, então, ele segue. Caso haja pagamento integral, veja, do valor devido no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios ele resta reduzido à metade. Isso é bastante importante para se compreender a estrutura dessa construção. Bom, agora fechando a compreensão do procedimento, então. Esse é um ponto que se deve trabalhar também. Ver que a busca no procedimento é efetividade. E não é à toa, não é por outra razão que há a previsão do artigo 828 do novo Código, que tem a ideia de buscar permitir ao exequente que ele retire uma certidão e averbe no respectivo registro, informando que há uma execução, para evitar uma fraude efetivamente à execução e até uma fraude a credor. Veja o que diz o artigo 828 comigo. O exequente poderá, portanto, é uma faculdade sua, obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e o valor da causa, isso é importante, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então veja novamente, princípio da máxima utilidade da execução. Aqui a ideia é efetividade da execução, garantir uma execução forte que permita ao sujeito evitar possível fraude ou possível busca de não efetuar-se o pagamento. E tanto é que ainda assim é possível a caracterização de fraude à execução sem que tenha o demandante averbado a propositura da demanda em qualquer registro de bens. E isso é possível. Veja, a fraude não se reconhece unicamente caso eu leve a certidão no registro. Não, ela vai se reconhecer também, independentemente disso. É o que o STJ já decidiu, inclusive, no agravo 956.278, que foi julgado pela quarta turma, e o ministro Aldir Passarinho era o relator, em 2007. Né? Então veja que essa é a estrutura para que nós busquemos a efetividade na execução. Super importante é aquilo que eu já vinha construindo desde então, como entender bem o procedimento. Vejamos, o artigo 929, ele estrutura aquilo que nós já havíamos comentado. O executado ele não é citado para discutir as teses jurídicas, porque já há título, não há o que discutir, em regra. Ele é citado para, portanto, pagar. O que se discute nesse momento é como, quando e o quanto pagar, em regra, a não ser que haja uma situação de nulidade, outro ponto que vai ser discutido eventualmente em embargos à execução. Mas voltando para cá, vejamos o artigo 829. O executado será citado para pagar. Isso é importante destacar. Ele é citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contados da onde? Da citação. Então, esse é outro elemento importante. O prazo é contado da citação, certo? Veja, tanto é que a decisão, e esse é um outro elemento importante, a decisão que determina essa citação para pagamento em 3 dias, ela é recorrível por meio de agravo de instrumento. Segue a estrutura do 1015, parágrafo único do novo CPC. E tanto é assim que o próprio STJ, há tempos atrás, já fixou a tese afirmando isso. Né? E que a estrutura aqui é exatamente essa. Veja o recurso especial 212.018 do Rio de Janeiro, ministro Garcia Vieira, de 1999. Já afirmava que a decisão ela é recorrível por meio de agravo de instrumento, visto que deixa o patrimônio do executado suscetível à expropriação. Essa é a razão importante. Outro elemento que não se pode esquecer também é a chamada pré-penhora. Alguns conhecem ou chamam de arresto executivo, mas é uma pré-penhora. Vejamos o artigo 830. Ele diz o seguinte:
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, esse é o primeiro requisito. Veja, o primeiro requisito é esse. Arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem a garantir a execução. Veja, quantos bens. Bens que existam, bens que estejam visíveis e que sejam passíveis de penhora. Esse é o segundo requisito. Então, eu posso fazer uma pré-penhora? Posso. Preciso não encontrar o executado. E não o encontrando, eu vou, então, como oficial de justiça, arrestar ou apreender tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Bens apreensíveis. Esse é o segundo requisito. Né? Portanto, os dois requisitos ou pressupostos para a realização da pré-penhora, efetivamente, são a ausência do executado em seu domicílio e a existência de bens visíveis à penhora. Isso é o que o próprio STJ já definiu por meio do agravo 438.015 do Distrito Federal, ministro Ari Paghendler, em 2003. Bastante importante também. Devo ainda afirmar que a penhora ela se aperfeiçoa, isso é um movimento constante. E tanto é que o parágrafo 3º do mesmo dispositivo diz que, aperfeiçoada a estrutura da citação e transcorrido o prazo para o pagamento, o arresto, que é a pré-penhora, converte-se em penhora, independentemente de termo. Esse é um outro ponto importante, a chamada conversão da pré-penhora em penhora. E tanto é que o próprio STJ já definiu que a conversão ela independe de requerimento da parte ou de qualquer manifestação do juiz nesse sentido. Veja-se a exemplo o agravo regimental no recurso especial 238.097 de São Paulo, ministra Nancy Andrighi, 2002, foi o julgamento. Então aqui nós temos essa outra forte e necessária afirmação. Com relação ao objeto da penhora, também aqui devo ser muito breve, até porque não é mais preocupante. Todos os bens que estão circulantes, em regra, podem ser penhorados, desde que eles não estejam marcados como impenhoráveis em algumas situações. Então veja que a penhora ela deve recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, do valor que efetivamente é devido, mais juros, custas e honorários. Tudo isso seguindo a estrutura do 831 do novo Código. Veja que o 832 traz uma informação perigosa e importante, e eu gostaria de trabalhá-la rapidamente. Diz o artigo: não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, coisas diferentes. Impenhoráveis são aqueles que efetivamente estão marcados para não poder sofrer a penhora como um ato demarcatório de possível futura alienação, enquanto que os inalienáveis são aqueles que não podem ser efetivamente vendidos ou negociados, por exemplo, bens e naturezas diferentes. Veja que essa estrutura ela é complementada pelo artigo 833, que diz quais são os bens impenhoráveis, aqueles que não estão, portanto, sujeitos sequer ao lançamento da penhora. A título de exemplo, eu dou o inciso 1º, que são chamados bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, que não estão sujeitos à execução. Dentre estes, outros tantos estão aqui colocados como tal. Também não vou ler e nem trabalhar cada um dos incisos por ser desnecessário. Outro importante apontamento vem em relação à chamada penhorabilidade dos frutos e dos rendimentos de bens inalienáveis caso falte outros bens. Isso é importante, porque pode acontecer. O artigo 834 diz o seguinte: podem ser penhorados à falta de outros bens, esse é o requisito, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Portanto, eu não posso vender um bem, não posso aliená-lo, não posso adjudicá-lo, não, mas os frutos dele eu posso penhorar. E é isso que busca a execução, permitir este tipo de satisfação do crédito. Tanto é que, inclusive, a penhora, em algumas situações, ela vai observar preferencialmente uma ordem de penhora, um rol. Isso está no artigo 835. No inciso 1º diz que o primeiro deste rol preferencial é, inclusive, o dinheiro em espécie ou em depósito, ou ainda aplicação em instituição financeira. Há outros tantos casos, mais abaixo estão os bens móveis, os imóveis e outros tantos. Então veja que há uma ordem sequencial para pensar-se em efetivamente penhorar. Agora veja que a parte ela poderá requerer, inclusive nesses casos da ordem,
a substituição da penhora. Agora veja que isso é importante, né? A parte ela pode requerer, sim, a substituição da penhora, se não obedecer à ordem legal que está estruturada no próprio dispositivo que nós acabamos de ver, porque essa ordem ela é estabelecida em favor do credor e da maior efetividade da atividade executiva. É o que já dizia o STJ no agravo 900.581 de São Paulo, relator o ministro Teori Zavascki, de 2007. Essa é a ideologia também que se deve compreender. Bom, passando adiante, temos a chamada modificação ou as possibilidades de modificação da penhora. Elas estão todas trabalhadas aí estruturalmente no 847 do novo Código, que vem basicamente a dizer o seguinte: o executado pode, portanto, faculdade, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, esse é o momento, certo? Requerer a substituição do bem penhorado. Então, eu posso substituir este bem por um outro. Veja que há agora um outro requisito condicional, desde que comprove que ele será menos onerosa e não trará prejuízos ao exequente. A estrutura é essa: menor onerosidade e máxima utilidade da execução andando juntas. Eu não posso beneficiar somente o executado em detrimento do exequente. Também não posso buscar o inverso. Preciso buscar a possibilidade de que ambos consigam chegar ao mesmo fim, claro, com as diferenças de posição processual. E tanto é que o exequente ele pode recusar efetivamente a substituição do bem penhorado, caso o bem ofertado em substituição ele apresente menor liquidez do que o que já estava penhorado. Tanto é que o próprio STJ já decidiu nesse sentido, por meio do agravo número 885.349 do Paraná, de relatoria do ministro Aldir Passarinho Júnior, de 2007. Pois bem, agora eu vou começar a trabalhar rapidamente outras possibilidades de penhora que podem acontecer. E aqui vou tão somente afirmar e rapidamente informar, porque são algumas importantes. Uma interessante modalidade de penhora é a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, que está basicamente trabalhada a partir do 854 do novo Código. Essa é uma das possibilidades que nós temos. A outra importante vem a ser a penhora de créditos, que está no artigo 855, que trata exatamente dessas situações, quando recair o crédito do executado. Efetivamente, em possibilidades de penhora de crédito, desde que eu observe o artigo 856, que fala dessa penhora de créditos, em títulos de crédito, né, eu posso então considerar essa modalidade de penhora a ser realizada. Também bastante interessante. Outra importante modalidade, a título de notícia, novamente, estou agora dando algumas notícias rápidas, vem a ser a penhora das cotas ou ainda das ações, né, de sociedades personificadas. Veja o artigo 861. Penhoradas as cotas ou as ações de sócios em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará o prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade, então, apresente uma série de documentos importantes. E um deles, o inciso 1º, demonstra, inclusive, que é a apresentação de balanço especial na forma da lei, para buscar possibilitar a correta penhora de cotas ou ações de um sócio, que venha a ser executado em um outro processo. É bastante interessante essa modalidade de penhora. Ainda informo que é irrelevante a existência de vedação contratual à penhora ou à transferência de cotas no contrato social da sociedade, por evidente, né? Pois não se pode restringir por ato de vontade, diz a STJ, o que a lei não restringiu, especialmente em favor de terceiros. É o que afirma o Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no recurso especial, número 841.539 do Rio de Janeiro, cuja relatoria foi do ministro Teori Zavascki, 2010. Outra importante modalidade, falando destas, vem a ser a penhora de empresa, de outros estabelecimentos ou ainda, inclusive, de semoventes, que é o que afirma o artigo 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, aqui estou falando de boi e gado, por exemplo,
plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador depositário, determinando-lhe que apresente em 10 dias o plano de administração desse patrimônio. E tanto é super importante isso, que a penhora sobre faturamento diário de determinada empresa se mostra efetivamente inviável para o STJ, fazendo aqui uma análise pela violação do artigo 862 do novo Código. O STJ já vinha se posicionando nesse sentido, a título de exemplo pelo recurso especial 315.986 do Rio de Janeiro, do ministro João Otávio de Noronha, 2006. Outro importante aspecto é de que a penhora sobre a empresa ela não se confunde efetivamente com a penhora sobre o seu estoque. Esse é um outro elemento, o que é possível e não se submete, veja-se, conforme já vimos agora há pouco, as regras do artigo 862 e 863 do novo Código. É o que já vinha anotando o STJ desde o recurso especial 450.454 do Rio Grande do Sul, também relatado pelo ministro João Otávio de Noronha, em 2006. Por fim, não posso esquecer da súmula 451 do STJ, que afirma que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Bastante importante essa súmula que não se pode esquecer. Chegando ao final, também importante é o que nós vamos encontrar no artigo 866, que fala da penhora de percentual de faturamento de empresa. Isso é possível. Veja-se o que diz o dispositivo. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado, o juiz poderá, marque, faculdade, ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. Isso é importante porque se seleciona parte do faturamento, desde que isso não inviabilize a atividade, para que se possa satisfazer um crédito. Tanto é que o STJ já tem uma posição forte, pois a fixação do percentual da penhora ela não pode, como eu já havia afirmado agora há pouco, não pode inviabilizar o exercício da atividade comercial da empresa. Proíbe-se o excesso na fixação de percentual penhorável, né? E isso está já traçado pelo STJ no recurso especial 594.927 do Rio Grande do Sul, ministro Franciuli Neto. Isso nós podemos ver desde 2004, já definidos no STJ. Outro importante elemento para compreender bem a penhora, ela pode também recair sobre os frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Esse é um outro objetivo que o Código trouxe, que tem como busca a satisfação, a economia e a efetividade processuais. Isso está no 867. Veja só, o juiz pode, novamente, faculdade, ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. E tanto é aqui que o princípio da economicidade ele não pode superar o princípio da maior utilidade da execução para o credor. Eles devem efetivamente estar conjuntamente observados, mas diz mais o STJ, propiciando que a execução se realize pelos meios ineficientes à solução do crédito exequendo. Isso para o STJ não é suficiente. Tanto é que já o afirmara no recurso especial 419.151 de São Paulo, ministro Luiz Fux, em 2003. Para encerrar, estamos nos últimos apontamentos, devemos recordar que a avaliação do bem que foi penhorado ou marcado para tal, por exemplo, ela é feita pelo oficial de justiça. Isso é o que aponta o artigo 870. Agora veja que, se forem necessários conhecimentos típicos, pontuais e especializados, e o valor da execução ela comportar efetivamente esta estrutura, o juiz ele nomeará, é dever, né? Nomeará um avaliador que tenha o mistério para fazer a avaliação de determinada coisa distinta, né? Fixando-lhe então um prazo, que não pode ser superior a 10 dias, para a entrega do laudo. E aqui eu chamo a atenção de uma posição do STJ, visto que, não havendo avaliador na comarca ou na seção ou na subseção judiciária, tem o juiz de nomear perito de sua confiança para avaliação. Ele precisa nomear. Ponto. Esse é um ponto importante. Isso nós podemos ver no RMS 10.994, que foi relatado pelo ministro Jorge Scatesini, em 2004.
E também não posso deixar de esquecer que a avaliação por oficial de justiça não habilitado, marque porque isso é importante, para tanto, porque ele não tem aquela especialidade, ela é efetivamente nula. E isto já foi trabalhado no recurso especial 351.931, São Paulo, relatado pelo ministro José Delgado em 2002. Fechando aqui, então, os últimos apontamentos, só gostaria de trabalhar sobre a expropriação. Já havia falado dela, né? Ela pode se dar pela adjudicação, por exemplo. A adjudicação, que está no artigo 876 do novo Código, ela se dá desde que o sujeito exequente, suposto credor ou potencial credor, ele venha a oferecer preço não inferior ao da avaliação. Ele pode adjudicar a coisa? Pode, até porque a ideia é satisfação, desde que ele ofereça um preço que não venha a ser o inferior ao da avaliação. A alienação de seu lado está colocada a partir do artigo 879 e ela far-se-á, como nós acabamos de falar anteriormente, por iniciativa do particular, do próprio exequente, que busca um terceiro para que adquira a coisa e então o exequente receba os valores que derivam da coisa, né, da alienação. Ou, efetivamente, essa alienação ela pode se dar em leilão judicial eletrônico, que é uma nova realidade, ou ainda presencial, que está no inciso 2º do mesmo dispositivo. Para encerrar, satisfação. A satisfação ela está colocada a partir do artigo 904, que é então aquilo que se espera da execução. A satisfação, o recebimento do valor, a quantia. Vejamos o artigo. A satisfação do crédito executado far-se-á 1. Pela entrega do dinheiro. Então, feito o pagamento, ótimo, bola para frente, tudo encerrado. Ou ainda pela adjudicação dos bens penhorados. Então, eu também adjudiquei o valor, já não existe mais a título de débito e crédito? Não? Ótimo. Satisfação, e aí então eu tenho essa extinção da execução pela satisfação. E por fim, chamo a atenção do artigo 907, que diz: pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar lhe será restituída ao executado. Então veja que é super importante isso. Penhorei, alienei, meu crédito era de 50, o bem alienado foi alienado por 100, recebi os meus 50 com honorários e com tudo, se sobrou valor, devolvo ao executado, para que não haja enriquecimento sem causa. Um grande abraço do professor Renan Tamay. Até logo.